ainda almejam essa expectativa de vida. Mas a gente tem que estar muito atento a isso. Eu faço sempre uma comparação, porque a Revolução Verde, as técnicas, o pacote tecnológico da Revolução Verde chegou no sul da Bahia efetivamente no início dos anos 70. O CEPEC, né, que é o Centro de Estudos, Centro de Pesquisa do Cacau, foi criado em 67, se não me engano. Mas a tecnologia mesmo só chegou no sul da Bahia em 1970, mais ou menos, 70, 71 e tal. E só durou 20 anos. Depois de 20 anos foi o caos. Aí o pessoal foi a vassoura de bruxa, foi não sei o quê. Eu não vou muito nessa pegada, não. Vocês destruíram, eu falo muito com os agrônomos. Vitor está aí, eu vou abusando ele. Vocês destruíram o solo da floresta. Vocês destruíram. Vocês mataram toda a vida que tinha lá. Então agora não venha para cá falar que aí botar a culpa na vassoura de bruxa, botar a culpa em uma coisa, botar a culpa em outra. Eu acho que a gente tem que assumir isso. O grande problema para mim do sul da Bahia foi o pacote tecnológico da Revolução Verde. Foi não, é. Eduardo, vamos 18h05 agora, né? A gente acha que agora a gente já pode dar início. Tem muita gente entrando ainda, mas já Legal. estamos chegando no horário. Eu queria antes, para quem não conhece, falar um pouquinho do Clube de Ciências, né? Henrique José de Souza. Legal, Matheus. Eu sou o Matheus, da UFBA, né? Hoje formei, mas estou aí em período de transição de curso. E que tive uma aderência muito grande com o projeto, com a proposta do Clube de Ciências Henrique José de Souza, principalmente por trazer possibilidades de metodologias educacionais inovadoras, né? A gente aqui é um clube que tem um momento conceitual, tem um momento de palestra, mas a nossa efetividade, nosso objetivo realmente é a prática, né? Trabalhar em cima de projetos com a comunidade, trabalhar com a possibilidade de educação que se dissocie um pouco da universidade, né? Que beba na universidade, mas faça com que esse conhecimento possa ser pulverizado, né? E aí eu agradeço muito a equipe, né? Todos os membros do clube, o Vitor, a Késia, a Letícia, alguns estão entrando aí também, mas que tanto corroboram para a nossa construção, né? E hoje a gente brinda esse encontro com o professor Eduardo Guimarães, professor da UNEB, né, da Universidade do Estado da Bahia. Eduardo é antropólogo. Deixa eu pegar a cola aqui. Eu acho que eu perdi essa cola. Hoje, com o nosso tema agrofloresta, ancestralidade e agricultura tropical. Eduardo, né, é antropólogo, sempre teve um olhar para problemas da nossa agricultura e hoje ele troca com a gente experiência, né, vivência com a comunidade do sul da Bahia, né, e algumas outras comunidades que têm uma relação mais simbiótica com a natureza, que tem uma relação mais de pertencimento, né, com a natureza. E é essa a proposta que a gente vai estar trazendo hoje. Tá bom? Com você, então, Eduardo, a palavra, já está gravando, já estamos gravando, a palavra é sua. É isso aí, eu me apresentar, né? Matheus colocou, eu sou professor da Universidade do Estado da Bahia, sou professor do mestrado também de pós-graduação eu esqueci o nome, né? É africanidade, esse pessoal chama. Trabalha com populações indígenas, trabalha com comunidades quilombolas. Tem uma pegada muito na inclusão, né? A gente tem alunos indígenas, tem alunos quilombolas. Então, isso aí é muito legal. A gente tem essa experiência boa. Trabalhei com agroecologia também, a gente discute um pouco isso. Mas é isso. E também tem aquela coisa que é muito importante para mim. Além ou mais do que ser professor, eu sou agrofloresteiro. Eu estava falando no começo, eu fui morar em Ubaitaba tem 30 anos e a gente construiu toda
uma vida ali dentro, né? Conhecendo. Foi onde a gente comprou uma rocinha pequenininha, né? Ela tem 13 hectares, e a gente assumiu assim o desafio de trocar o pneu com o carro andando. Porque é muito legal você pensar no agrofloresta e você começar do zero. Mas transformar uma roça de cacau, uma monocultura de cacau, em uma agrofloresta é sempre um desafio. Porque o projeto estava pronto na realidade, né? Aí você vai pegar, porque a ciência agronômica, ela tem um projeto dela. A gente pode olhar na roça, a gente tinha muitas umas árvores, a eletrina, que foram plantadas pelo pessoal lá. A roça pertenceu a um técnico agrícola da CEPLAC, que é a instituição que trabalha com cacau na região e que também está presente no Pará. Pertenceu a um técnico agrícola. Quando eu comprei logo a roça, fiquei muito feliz. Né? A pessoa, poxa, é legal, deve ter um toque muito legal, deve ter uma coisa. E eu me decepcionei muito depois que eu comprei. Porque, na realidade, a gente não conseguia, o Ateus, pessoal aí, não conseguia produzir, não conseguia entender o que era aquilo. Você, Eduardo, foi uma frustração inicial, assim, foi Foi uma... uma frustração muito grande, porque a gente, por exemplo, você tinha um projeto. Quando eu comprei a roça, por exemplo, a gente tinha que na realidade tem um grande problema com o cacau, Matheus. Não sei, aí no Pará, não conheço. Mas aqui, as pessoas mais idosas, as pessoas mais velhas, as pessoas do quilombo com quem eu conheci, as pessoas em comunidades indígenas falam assim: cacau é boqueirão, roça de córrego. Vocês já ouviram falar de Ernest Guest? É um papa da agrofloresta, né? Ele está aqui em Piraí do Norte. Eu conheci Ernest tem uns 25 anos, mais ou menos. E Ernest fala, cacau, Eduardo, é planta de mata ciliar. E ele tem razão. Cacau é muito exigente em solo, é muito exigente em umidade, em teor de água e tal, tal. Então é complicado você produzir cacau em determinadas circunstâncias. Eduardo, desculpa te cortar, mas fala um pouquinho mais de Ernest. E aproveita também e fala de Masha Hansen, que a Masha Acha, Hansen eu conheço mais do que Ernest, mas apresente para a gente, né? Para quem não conhece, eu conheço pouco, né? Mas apresente um pouquinho o pai e a mãe, né? Da permacultura. pai, Agricultura. mãe, fala, Ernest, Ernest. Ernest ele é suíço, né? Ernest é formado em melhoramento, ele trabalha com melhoramento genético. Ele veio, na realidade, trabalhou na Colômbia um período. Ele, há uns 20 anos atrás, você tem alguns escritos dele que ele fala que ele aprendeu muito com as populações indígenas na Colômbia. Tem umas experiências de café sombreado, café em agrofloresta, tem algumas coisas, algumas pegadas nisso aqui. Ernest comprou uma fazenda no sul da Bahia, há uns 25, 30 anos atrás, eu não me lembro muito bem. Não era esse o tema da aula, para estudar, eu não lembro muito bem a época, mas Ernest comprou essa fazenda, junto com um sócio. A fazenda é Fugidos da Terra Seca, em Piraí do Norte. Era um lugar que não dava cacau, essa mesma pegada da questão da crise da vassoura de bruxa e tal. E ele começou a fazer agrofloresta, um ensaio de tentativa e erro. Ele começou a aprender a fazer agrofloresta. Ele começou plantando banana, ele pagou a fazenda com banana passa. Fez um secador solar, eu conheci o secador dele, né? A gente foi lá, a gente conversou. Eu passei um período que eu ia muito lá. A gente tinha um projeto que era financiado pelo MDA, que para trabalhar nos assentamentos de reforma agrária, e a gente ia muito em Ernest. Ernest deu assessoria para o projeto, deu curso para o projeto, e a gente ia muito lá. Então eu acompanhei um pouco isso, né? E ele, na época, inclusive, ele tinha comprado uma outra fazenda vizinha. A fazenda dele tem 400 hectares. Ele comprou outra de 300 e pouco, mais ou menos o mesmo tamanho. E começou a aplicar aquilo que ele tinha aprendido na Fugidas da Terra Seca. Mas também tem uns 10 anos que eu não vou em Ernest. Gente, deixa eu aproveitar, porque Eduardo fala em uma simplicidade tão grande, mas o Ernest, ele é hoje referência, né? Na Mundial, permacultura né? mundial. Então, vocês estão aqui, tem a possibilidade hoje dessa interação, né? De quem realmente interagiu, tem convivência com alguém que hoje é referência mundial, e Eduardo bebeu muito disso, né?
Então, Eduardo é simples, assim, essa simplicidade linda, bela, espontânea, mas tem essa vivência, né? Tem muita vivência nesse aspecto. Aproveita depois, se você tiver um tempo, fala de Marcha Hansen, fala de Tucano, fala do microclima, se puder, se não estiver saindo muito da sua Não, posso pauta. falar. Não, a gente fala. Só para concluir, Ernest, a gente estava fazendo isso, a gente, na realidade, percebeu as mudanças que estavam acontecendo ali, né? Ele melhorou o solo, ele conseguiu, os solos que tinham carências de fósforo, ele conseguiu mudar essa coisa, disponibilização de fósforo. Jacarandá, a gente aprendeu muito com ele, que ajuda a disponibilizar o fósforo, e assim por diante. Masha é outra pessoa fantástica. Eu conheci Masha, ela está lá em Tucano, né? No meio do sertão. Aí a gente vai falar no meio do nada, né? Porque é aquela secura toda. E muito seco, né, Eduardo? Muito seco, lugar que não dá nada, gente. Tem uma dificuldade assim imensa de realmente dar alguma coisa, né, a nível de agricultura. E ela consegue um milagre, né, Eduardo? Ela faz a multiplicação das coisas. Agora, muito organizado, né? A coisa do desenho permacultural, né? Ela tem realmente. Se você entra no sítio, no Epicentro, né? Epicentro, esqueci o nome. Lá de Marcha, você vê que é tudo muito bem estruturado. E você vê que as coisas são diferentes. É muito diferente estar em Marcha do que estar nos vizinhos de Marcha. Você tem uma produtividade boa, você tem uma organização, você tem todo um desenho para a produção. E uma adaptação ao ecossistema, ao bioma que está ali, que é o bioma Caatinga. E um respeito muito grande pelo bioma. Por exemplo, se você está aí, a gente começou vai ser um pouco com marcha sobre isso. Se você, Ernest, por exemplo, trabalha muito com biomassa, poda, não sei o quê, o pessoal que trabalha com a gente sabe disso. Mas ela fala, Eduardo, aqui não tem biomassa. Na Caatinga você tem sol. Se a folha cai, o sol trucida, seca logo, então é complicado. Então, quem faz a decomposição aqui é o estômago dos animais. Então, você tem que criar alguns animais. Então, ela tem porco, ela tem cabra, que faz esse trabalho no manejo tal que consegue. E os porcos de marcha é fantástico, parece cachorro, né? A gente entra, ele vem lamber seu pé, faz aquela confusão. Eita, mas aí é isso, ela tem uma forma particular de criar galinha, trabalha com clima, né? Melhorar o clima. O galinheiro dela não é o galinheiro comum. Ela tem um tipo de galinheiro, por exemplo, que você tem providencia um tipo de sombra, que a galinha ela defeca em um determinado local, é estimulada a fazer isso, para poder você retirar aquele esterco, como eu falei, que é a grande composteira que você tem, que é o estômago dos animais, né? Aquela coisa. Eu achei muito legal, Ernest e Masha. Gente, então só aproveitando, eu acho que é importante, Eduardo, a gente salientar isso, mas o potencial que a permacultura traz para todos os locais, né? Mas principalmente no caso do sertão, né? Do sertão, eu não sei aí todos os pontos do Pará, né? Se tem alguns locais mais secos, pode ter também. Mas, por exemplo, Marcha conseguiu criar um microclima. O microclima ali, é outra coisa. Quando você está no epicentro lá, eu esqueci o nome. Mas quando você está ali, você sente que Marizá, epicentro Marizá. Marizá, isso. Ó, tá vendo? A gente esquece, eu também esqueci. Esses lapsos de memória da idade. Aí o que acontece? Você tem ali, na realidade, é outra realidade aquilo ali. Você sente que está vamos falar assim, em outro planeta. É outra coisa. Até a água, né? Quando você muda, quando você gera um microclima, consequentemente você está gerando a possibilidade de água no local. Plantando água. Você está plantando água. Perfeito, Eduardo. Água, perfeito. Eu volto para Ernest, por exemplo. Você pega a fazenda de Ernest e as fotos e tal. Quando ele comprou a fazenda, e pega hoje, as nascentes voltaram. As nascentes, ele plantou água ali. Então, essa que é a agricultura. Então, e no Marizá também você tem isso de recuperação. É mais complicado, porque você está no sertão. Demora mais, né? Na Caatinga você tem outra pegada. Porque o grande questão, Matheus, o pessoal que está aí e tal, Vitor e tal, o grande questão é o seguinte, olha, a floresta é sustentável em pé.
A caatinga é sustentável, caatinga é sustentável em pé. Eu aprendi isso. O cerrado é sustentável, cerrado. E o agronegócio é a morte. Ninguém duvide disso. Não tem retorno. Quando eu olho a roça da gente, olho a região cacaueira, eu vejo o seguinte. Eu gosto muito de fazer conta, Matheus. Eu trabalhei em comunidade quilombola 3 anos, de trabalho de campo do doutorado, 3 anos na comunidade quilombola, e ia para lá praticamente, eu ficava a semana toda lá. E eu comecei a fazer conta. Tem gente que é seduzido pela ciência agronômica, pelo pacote da Revolução Verde. Tem gente que acredita ainda em em agrotóxico, em fertilizante, essas coisas. E eu, na realidade, começava a fazer conta com as pessoas. Não sei se vocês... Porque é o seguinte, o que você pega, faz conta. Quanto eu gastei de fertilizante, quanto eu gastei de herbicida, quanto eu gastei de agrotóxico. Se eu faço a conta, e eu não fiz nada disso, e plantei a minha roça, mesmo sem ter grandes tecnologia, eu ganhei mais. Esse é o grande problema. E o solo é o nosso maior bem. Então, essa coisa, para mim, é super importante. Então, os ensinamentos de Ernest vão por aí, de Marshall vão por aí. É recuperar o solo, plantar água. É o grande desafio. É o desafio do milênio, na realidade, né? Eu vou dizer um bocadinho da roça. Quando a gente comprou a roça, Matheus, foi uma roça comprada de um cara que foi técnico agrícola da CEPLAC. Então, você imagina aí, né? Cara que teoricamente, né, tem conhecimento, tem agricultura. Mas ele tinha que conhecimento, e tinha todo o pacote tecnológico da Revolução Verde na cabeça dele. Por exemplo, a questão de você corrigir solo com calcário. Os solos tropicais são ácidos e para produzir eles precisam ser ácidos, ligeiramente ácidos. Não esquenta a cabeça. Tem um que tinha de calcário e que ele não tinha jogado na roça ainda, sacos jogados na roça toda. Estava para encher uma carreta de calcário e eu não sabia o que fazer com aquilo. Caramba. Então, e aí foi por aí, as coisas eu fui aprendendo, por exemplo. Eu peguei um empréstimo da vassoura de bruxa, aí levei um técnico da CEPLAC lá, porque eles dão assistência técnica a quem pega o empréstimo, né? Uhum. A primeira coisa que ele me falou, me recomendou colocar um fungicida à base de cobre. E naquela época eu não entendia nada ainda. Eu peguei, eu não entendo muito bem, falei para ele. Até amigo da gente, que é meu cunhado, é agrônomo, né? Então conhece todo mundo, então me apresentou, foi lá com meu amigo, eu falei, vou perguntar uma coisa a você. Você está aqui com toda a boa vontade do mundo. Mas se eu aplicar esse fungicida, eu vou matar só o fungo da vassoura de bruxa e da podridão parda e os outros fungos. Porque eu estudei no ginásio, no 2º grau, eu dei biologia, e eu aprendi o seguinte, que tem fungos que são benéficos para as plantas. Que são benéficos para o solo. Então, se eu jogar essa zorra aí, eu vou matar só o da vassoura. E aquelas abelhinhas miudinhas, abelhas sem ferrão, abelhas nativas, que fazem lá a sua casa no chão, no solo, como é que fica? Eu vou fazer, como é que vai acontecer com elas? Aí eu não sei. Então, se você não sabe, você não vem me orientar. Isso aí eu não vou fazer. E aí, esse conhecimento que a gente foi, né? A gente foi conhecendo o Ernest, e a gente começou a trocar o pneu com o carro andando. E fazendo uma diversificação, porque essa aqui é a grande coisa. Uma planta ajuda a outra. Então, numa pegada dessa, é isso que a gente tem que aprender. Tem plantas que só entram em determinado momento do estágio. Por exemplo, uma coisa que quem teve muito problema lá foi cedro. Porque eu fiz uma floresta, né? Se perguntar lá, eu tenho um mogno, tem um jacarandá, tem ipê, tem uma imensidão de árvores lá. O cedro foi complicadíssimo, porque o cedro ele não entra no meio. Ele tem um momento para ele entrar no consórcio, ou entrar na agrofloresta. Se você entrar com a muda, ele não consegue, você não consegue fazer com que ele se desenvolva. Então são essas coisas que vão, né? A gente foi aprendendo. Mas é isso aí, eu acho que essa coisa é super importante. E onde é que a gente aprendeu isso? Como é que a gente aprendeu isso? Essa é uma questão, por exemplo. Verdade, Eduardo, perfeito. Porque tem aí algo intrínseco, né? A sua
É esse processo de experimentação, dizer assim, não, agora eu coloco esse cobre aqui, ou então agora, e muito, né, relacionado à Revolução Verde, né? Então, para você se dissociar disso e encontrar outros caminhos alternativos, né? Não deve ter sido fácil essa caminhada. E o meu grande professor nesse momento foi uma pessoa muito legal. Seu Manuel. Seu Manuel trabalhou com meu sogro. Meu sogro foi grande fazendeiro de cacau na região, né? Tinha lá seus 2.000 hectares, não sei o que. E seu Manuel estava aposentado na época. Seu Eduardo, eu quero trabalhar com o senhor. Eu falei, então venha. Ele estava com seus 80 anos já. Fique aí, você vai trabalhar comigo. Aí, uma vez andando na roça, ele dizia para mim, Eduardo, você fica aí aplicando coisa nas folhas. O problema da vassoura de bruxa não está na folha. O problema dessa praga está no solo, está na terra. Você vê essa terra, não nasce nem capim. E era careca, né? Aí ele falou para mim assim, olha, o mato é o cabelo da terra. Então, quando a terra não tem cabelo, é porque ela não está bem. Aí eu olhava para ele e disse, Manuel, é difícil para o senhor. Aí ele já caiu na risada. E essas coisas a gente vai aprendendo. Ele foi meu grande professor. E a gente viveu ali, Matheus, sabe o que é você viver na região? Com uma crise miserável. Foi um negócio, você destruiu tudo. Quem conheceu a região cacaueira, lá só se produzia cacau, mais nada. Nossa. O cacau chegou na Bahia no século XIX, basicamente. Século XVIII, final do século XVIII. Final do século XIX, o Brasil é um dos maiores produtores de cacau do mundo. E o cacau é o produto agrícola mais importante da Bahia, o produto da pauta de exportações da Bahia mais importante. E tem uma coisa super importante nisso. Se você pegar jornais de Ilhéus, eu peguei isso, reportagem desde o começo do século XX, final do século XIX, século XX. Os grandes produtores de cacau reclamam direto do governo. Não existe tecnologia apropriada. O governo tem que investir em centros de pesquisa, tem que desenvolver tecnologias. Por quê? Lembra daquela coisa que eu falei no começo, cacau é boqueirão, roça de córrego? Porque a ideia do pessoal era avançar com o cacau floresta dentro. Uhum. Em locais de solos que os quais não se adaptavam ao cacau. E como lá na roça tem uma parte que está na beira do Rio de Contas, que o cacau está ótimo. Foi muito detonado com fertilizante, porque o pessoal usou em tudo, né? Aquela coisa do ouro, o pessoal se perdeu. E aí o que acontece? Quando você sobe, a gente sobe tem uma na parte da roça que é mais alta, você sobe um morro assim, e o cacau todo decadente. Aí você pega todos, início, até 1957, 58, a queixa na região é essa. Não existe tecnologia apropriada de cultivo. Aí faz como? Criou, primeiro foi o Instituto do Cacau, que não deu muito certo, criou a CEPLAC e depois criou o CEPEC. E aí já veio, porque 60, mais ou menos 70, é quando a Revolução Verde está madura. E aí o CEPEC vai pegar, interessante, isso aqui é importante. O principal pesquisador do CEPEC, Paulo Alvim, ele foi pago por uma instituição americana de pesquisa dos Estados Unidos até a sua aposentadoria e trabalhava no CEPEC. Ele era o presidente do CEPEC e quem pagava para ele eram os americanos. Ligado à indústria do cacau, à indústria do chocolate, à indústria de agrotóxicos, era American Cocoa, não sei o quê. Quem mantém esse instituto lá é a grande indústria de fertilizantes, de agrotóxicos, é um consórcio, né? Uhum. E eles é que pagavam o Paulo Alvim. E a gente percebeu isso na roça. Tinha alguma coisa errada ali. Porque não era o lugar do cacau. Para o cacau se manter ali, Matheus, você tinha que ter muito fertilizante. Nossa. Você tinha que ter muito agrotóxico. Porque tem uma coisa importante. Quando você... As próprias plantas atraem as ditas pragas.
Por que elas atraem? Porque elas não estão num lugar legal, elas não estão bem, elas não estão adaptadas. Elas acabam atraindo as pragas para ela. Então você vai viver. É aquela briga, né? Aquela coisa. Quem já viu o cachorro correndo atrás do rabo? A imagem é essa. Aí você coloca, por exemplo, fertilizante, aí vem um agrotóxico, aí depois você tem que botar mais fertilizante, aí você tem que corrigir o solo, aí você fica. Essa roça está na gente há Ciclo, 30 né? anos, Matheus. 30 anos a gente nunca colocou, Matheus. Nada, Matheus. No começo a gente colocou uma coisa chamada biogel, não sei se vocês conhecem. É um Não. fertilizante. Uhum. Quem desenvolveu o biogel foi um cara muito amigo meu, Adoniel Amparo. Ele foi agricultor em Sergipe. Não tinha formação superior, ele era formado em técnicas comerciais, era vendedor. Ele desenvolveu esse tal desse biogel, viveu disso, morreu, e até ele morrer, ele viveu dessa coisa, na realidade. Ele ganhava royalties de um produto que foi desenvolvido em cima disso, que é um produto fantástico que você faz na sua roça sem gastar R$ 1. A gente chegou a aplicar um pouco isso, chegou a aplicar um pouco de farinha de rocha, que eu ganhei de graça também, né? E aí depois eu explico, se vocês quiserem, para como é que eu ganhei a farinha de rocha. Eu vou falar como é que eu ganhei a farinha de rocha. Essa lida da roça, né, eu conheci muita gente, conheci esse Adoniel. Fala um Porque vocês pouquinho, Eduardo, imaginam. quando você termina da mandioca. Eu acho que no Pará e também a Ah, vamos lá. mandioca é muito. Eu queria lhe propor também, não sei se o computador aí atualizou, mas aquelas imagens, aqueles slides, como é que tá o computador aí? Eu vou ver aqui. Ele atualizou, deixa eu ver aqui. É que eu tenho que ligar ele. Uhum. Meu computador é todo cheio de história. Mas é isso aí, deixa enquanto ele liga aqui. Eu estava falando. Porque. 1, 3, 5, 7. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu ver se eu pego as imagens. Fica bom. Na realidade, deixa eu ver aqui. Na realidade, porque essas terras que a gente. Essas terras, essas solos que eu estou falando, deixa eu ver se eu abro aqui. Essas roças que eu estou falando a vocês, e vai que sobe o morro, né? Quando você vai na comunidade quilombola, o pessoal fala que essas terras são terras de mandioca. Porque a mandioca é uma planta, ela é uma planta muito dadivosa, né? É uma planta muito, ela é muito legal, ela tem uma relação muito próxima com os seres humanos. Ela cria nós, seres humanos, ela cria os animais, ela é fantástica. E no quilombo as pessoas têm muito respeito pela mandioca. E esses solos que a gente está falando aqui, são solos, na realidade, nos quais a mandioca se adapta. Então, quando o CEPEC veio com essa revolução tecnológica toda, isso é importante, e eu trabalhei no Quilombo, essas terras de mandioca foram perdidas para o cacau. Nossa. E as pessoas, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar um pouco dessa. Se, E as se pessoas, na precisar, eu posso te realidade, passar o link também para o seu e-mail. eu Você, posso abrir o WhatsApp aqui, e clicar no link, pronto. É, assim é só mais que eu não rápido. estou achando. Eu não sei onde eu salvei isso, peraí. Esse negócio não era, eu estava fazendo. Deixa eu ver aqui a apresentação. Mas isso aí tem hora que é assim. Pode abrir com calma aí, fica tranquilo. Eu aproveito, gente, para. Eu coloquei um link aí no chat. Não sei se vocês já estão conseguindo abrir. A confirmação da participação, e aí a gente vai estar emitindo um certificado, né? Em nome do Clube de Ciências Henrique José de Souza. Aí vocês confirmam Deixa eu aí. falar da mandioca. Esse deu um maior zero esse computador agora, viu? Não tem problema não. Se tiver Deixa difícil, lá, não, tá a gente difícil fica aqui, lá. porque eu não estou conseguindo, não. Fica tranquilo, fica tranquilo. Então, vamos falar, Porque. continua. Ele tá, Andrés, ele tá aqui no chat. Eu vou colocar de novo aqui. Mas se eu Kezinho, colocar então. Se eu ver, se eu estou tentando aqui ver se está no computador, onde é que está isso. Porque tá difícil. tem Achei problema aqui. Dá só um minutinho.
Eu aproveito para perguntar um pouco se vocês conhecem. Pergunta aí. Pode fazer alguma pergunta para mim também. Posso? Gente, vocês têm perguntas? Vamos aproveitar para aproveitar o Eduardo e perguntá-lo, né? Antônio Pode Ferrari. perguntar alguma coisa que a gente vai. Eu estou aqui tentando abrir. Antônio Ferrari já levantou a mão. Fique à vontade, a palavra é sua, senhor Antônio. Então, vocês estão falando aí daquela história do plantar água, né? Fazer renascer Eu estava vendo, acho que na UOL, não sei se foi hoje, foi ontem ou hoje, uma área imensa no Nordeste que está secando, uma área de desertificação muito grande. Eu não li, eu não entrei na matéria, eu só vi assim a chamada, mas parece que devido a essa questão aí do tipo do sistema agrícola que a gente está mantendo, né? Tá trabalhando, né? A história da Revolução Verde, a história do agronegócio, parece que tem tudo a ver com isso. Não sei se vocês chegaram a ver essa reportagem na UOL. Eu não vi, não tive a oportunidade de ver ainda não. Então, eu até também vi só a chamada e não entrei, né? Mas parece que é uma área que está se formando aí eu não sei que região foi do Nordeste. Infelizmente, eu devia ter entrado lá depois eu não entrei. Mas uma área que está ganhando desertificação, que está cada vez mais... Isso. Eduardo, como você vê esse processo, né, de desertificação, como a gente pode minimizar ou até impedir, né, esse processo? Não é só certo. Não. Eu trabalhei com assentamento de reforma agrária. Quem conhece o Recôncavo da Bahia, tem uma área que chove muito. Chove muito no Recôncavo. Eu tenho um assentamento que se chama Nova Suíça, que fica perto de Cachoeira, aqui no Recôncavo. E eu estive lá em 2007. E lá já estava com um processo avançado de desertificação. Isso no Recôncavo da Bahia. Então a coisa não é o que a gente pensa, não. A coisa é complicada. Lá na roça, por exemplo, eu no sul da Bahia. Então, se eu disser a você, ó, deixa eu pegar aqui. Vou pegar a apresentação, Matheus, a você. Eu estava começando a fazer, mas o computador pirou. Aí só tem algumas fotos. Eu mandei no Zap. Se você puder fazer alguma coisa aí. Mas eu vou falar a vocês, essa é a questão da desertificação. Olha lá na roça, quando a gente ia para a roça, quando a gente comprou a roça logo, o caminho que leva para a roça é uma estrada horrível. Assim, horrível quer dizer, né? É bonita, mas é só mesmo carro traçado para ir. Aí você tinha vários riachos que cortavam. Quando eu reformei a barcaça pela primeira vez que eu comprei, eu só pude reformar em julho, porque reformar em maio, melhor assim, porque tinha um veranico de maio, porque tinha um período de 20, 30 dias que o carro podia passar com material de construção. Fora isso, era impossível. Hoje você passa com material de construção com o que você quiser, qualquer dia nessa estrada. Para você sentir o que aconteceu ali naquela região. Secou tudo. Esse é um problema que a gente vive. A coisa da desertificação é muito por aí. Porque a agrofloresta, e uma coisa importante, que a gente fala muito de agrofloresta com romanceando às vezes. Eu não sou muito romântico, não. A agrofloresta produz em abundância, e não é pouco. Então chama a atenção, lá na roça, por exemplo, eu tenho o quê? Eu tenho uma agrofloresta, eu tenho de tudo e muito cacau, por exemplo. Então as pessoas ficam, pô, você colhe mais cacau que todo mundo aqui. E todos os meus vizinhos só têm cacau. Então, eu hoje, por exemplo, Matheus, eu perco mais da metade do açaí que eu produzo. Mais da metade do cupuaçu que eu produzo, que eu não dou conta. A produção é muito grande. Se você pegar e fizer um estudo, aí são os cientistas, vocês aí, né?
fazer, calcular, botar na ponta do lápis, aí em toneladas de alimentos, o que é que uma agrofloresta, uma hectare de agrofloresta, por exemplo, pode produzir. E pode agregar em valor. Agora, o problema é que a gente tem que arrumar a cabeça da gente para isso. Esse, na realidade, é o grande desafio. Porque a nossa cabeça é a cabeça do pensamento único. Vitor quer falar. Fala, Vitor. Professor Eduardo, quando o senhor comprou essa propriedade, né, onde tem um cacau, já havia consórcio com outras culturas ou não? Não, não existia nada, existia cacau. E existia uma coisa importante, Vitor. Na beira do rio de Contas, tem uma roçazinha que eu comprei depois, que era de pequenos agricultores, são 3 hectares somente. Ali tinha um consórcio. Mas não era um consórcio nesse sentido organizado, nada disso. Não. Era uma agrofloresta. Era uma coisa que eu comprei no Quilombo, que era agrofloresta, era uma roça de quase tudo. Eles falam assim. É porque quando está no início da produção do cacau, né, quando as mudas estão ainda em desenvolvimento, eles procuram utilizar algumas plantas como para sombreamento, né? A Porque o cacau bananeira, né? é a bananeira mais utilizada, E porque ela tem um valor ficam. comercial também. Mas você usa a bananeira só no primeiro estágio. Agora, você tem que lembrar que naquela época que eu estava lá, e na época da década de 70 até 80, final de 80, início dos anos 2000, o cacau valia ouro e a banana não valia nada. Então as pessoas nem colhiam a banana. O valor era o cacau vale ouro. Essa coisa é importante. No Quilombo, as pessoas fazem agrofloresta. Elas fazem uma coisa que elas. É com orgulho que o pessoal diz. Eu passei 3 anos correndo roça no Quilombo. Eu chegava numa casa daquela, não, professor, venha conhecer minha roça. E as pessoas se orgulhavam da diversidade. Então, tudo na realidade, que cai, toda semente que cai na mão desse pessoal, eles plantavam. E tem coisas que você nem imagina. Coisas assim estranhas, plantas exóticas e tal, da Amazônia, não sei de onde. Está tudo lá plantado. Tudo que chegar, toda semente que chegar lá, eles plantam. E se nascer, se adaptar, vai bem. Isso eu aprendi com eles, isso eu fiz lá na roça. Olha, lá eu tenho outra pegada, porque eu também penso na questão da comercialização. Eu tenho No nosso curso de agronomia, por exemplo, os cursos de agronomia, eles seguem umas linhas, né? Algumas faculdades seguem a linha do agronegócio, né? Onde estudam mais a soja, o milho, né? A cana-de-açúcar e tal. Já outras seguem a linha da agricultura familiar, né? Isso a gente vê muito na faculdade. A minha, por exemplo, que foi aqui no IFPA, seguia a linha do agronegócio, né? Essa questão de agrotóxico, né, de lavoura de soja, do comércio. Só que a gente também teve contato com a disciplina de agricultura familiar, esse negócio de agroecologia, né? Tanto que é a ideia que eu defendo hoje em dia. Porque eu também legal, sou agrônomo, mas sou a favor, né, da preservação e do uso correto da terra. E, Vitor, pela minha experiência, eu sou agricultor, eu tenho essa roça, a gente tem lá, a gente discute muito. E, pela minha experiência, é uma coisa super produtiva, imensamente produtiva. A gente produz lá, não é brincadeira não, a quantidade de coisas que a gente produz lá. E eu digo a você, e quem mais produz cacau lá sou eu. Na minha região, na minha área ali. Se você E a pegar a minha qualidade, área, a qualidade deve ser excelente, né? Porque é totalmente orgânico, não tem, não precisa não tem botar nada. defensivo agrícola nenhum, né? Não tem nada. Eu digo a você, tem 30 anos que a gente está lá, e eu digo a você, ainda tem coisa no solo. E outra coisa importante a gente falar da agroecologia que você está falando aí, eu trabalhei no Quilombo 3 anos. E eu nunca vi tanta gente de idade cega no Quilombo. Quando você chega com seus 60, 65 anos, você fica cego. Isso foi veneno que colocaram ali. Alguém tem que pagar por isso, Vitor. Alguém vai ter que pagar, porque as pessoas ficaram cegas. E aí tem pessoas aqui me assistindo. Eu acho que a coisa mais complicada é você ter em casa um parente, um pai, um avô, um tio cego.
porque dá trabalho. Além de outras enfermidades também, como câncer, Sim, né, problemas é respiratórios. lógico. Mas o que eu encontrei lá, todo mundo, Vitor, eu fiquei chocado. As pessoas com 60, 70 anos estavam cegas. Meus informantes, o informante é ótimo. Irênio, que era a maior liderança lá, quando eu terminei o trabalho de campo, ele estava cego. A mulher dele estava cega. Sabe o que é isso? Pulverização por avião. Sabe como era na região? O pessoal disse que pulverizavam até BHC por avião. Eles pulverizavam de graça, não precisava nem o agricultor pagar. E era de helicóptero. Jogava ali. Deu em quê? Deu em quê, Vitor? Deu em nada. Foram 20 anos de Revolução Verde na região e acabou tudo. Então ninguém consegue perceber que tem alguma coisa errada nisso aí. É vassoura de bruxa. E depois já botaram a culpa no PT. Diz que foi os militantes do PT que levaram a vassoura de bruxa. Pelo amor de Deus, esqueçam isso. Vamos pensar em outras coisas, vamos pensar no real. Não funciona. Essa que é a realidade. A pulverização agrícola, ela tem esses problemas mesmo a longo prazo, né? Ainda mais se for aplicado fora do horário recomendado. Na verdade, eu nunca fui a favor, não, dessa pulverização. Na faculdade a gente discute bastante, porque tem muita evasão, assim, dos componentes químicos, sabe? Por conta do vento, e tem a questão do clima, né, da Não precisa, temperatura. Vitor, eu aprendi, Vitor, não precisa. Não tem nenhuma necessidade disso. Não precisa usar fertilizante, não precisa usar nada. Eu, na minha experiência lá no sul da Bahia, eu digo a você que não precisa usar nada. É só um bom manejo. É só isso, é aprender a lidar com a natureza, com a terra, aprender com as sabedorias ancestrais, aprender a ouvir os mais velhos. Tem uma coisa, porque o cacau, por exemplo, tem toda uma história. Você tem que aprender a história daquilo ali. Eu lembrei agora, por exemplo, a primeira grande crise mundial foi a crise da batata na Inglaterra, no final do século XIX. A grande fome da batata, que morreram. 1 milhão de irlandeses morreram de fome e 2 milhões de irlandeses tiveram que migrar por causa da peste das batatas. Minha gente, acorda. Agora tem outra epidemia aí na África, no estado castanho da mandioca. E acorda. Eu não entendo isso. Tem coisas que a gente não entende. Não precisa nada disso. Tem uma reportagem última aí que o agronegócio, ou o Brasil muda de direção, vai acabar tudo e vai perder com nossos solos férteis. E o mundo vai abandonar a gente na miséria. Não tem futuro. Essa é a minha posição, né? Eduardo, fala um pouquinho aproveita para a gente puxar um pouquinho da ancestralidade, né? Dos saberes É indígenas, isso. dos saberes. É Aproveita, fala um importante. pouquinho da sua vivência. E aí, dessa Uma, vivência, desse uma, aprendizado, desse cuidado com a terra, eu acho que com isso a gente calça e ilustra, né, o quanto que a gente acaba... Eu agora, né, no início da live, cometi uma gafe de dizer que Marcia Hansen e eram os pais das... Cometi uma gafe. Então, assim, aproveite, Eduardo, para falar um pouquinho também desses saberes eu que vou, eles eu, beberam também, né? Por favor. eu vou falar uma coisa. Eu gosto muito de Ernest. Então, quem conheceu Ernest há 20 anos atrás, quem acompanhou um bocadinho, ele mesmo falava que ele aprendeu muito com as populações indígenas, porque a agrofloresta é uma coisa que se faz há milhares de anos, vamos dizer assim. Os povos indígenas na Amazônia faziam agrofloresta. Na África se fazia, e se faz, fazia não, se faz agrofloresta. Então, essa coisa é super importante. Aprender a beber com esses saberes. Você falou da ancestralidade. Vamos falar alguma coisa? Vamos sair um pouco da região cacaueira. Pense, por exemplo, na batata que você come. Batatinha inglesa, que não é inglesa, que é dos Andes. Existem 4.800 espécies de batata nos Andes.
Se os ingleses fossem mais inteligentes, tinham aprendido mais com a sabedoria daquele povo que está lá. Mas eles foram fazer o butim, só foram roubar. Pegaram a batata mais produtiva e levaram para a Europa e quebraram a cara. Tem que aprender com a sabedoria ancestral. Você tem que plantar batata de várias variedades juntas, com outras coisas juntas. Uma planta ajuda a outra e tal. Isso é. Agora, tem um problema, porque o agronegócio, ele pensa como ele pensa linear. O saber ancestral não está nessa linearidade, ele tem outra pegada. Ele pensa na alimentação, ele pensa nos ancestrais, ele pensa nas forças sobrenaturais, ele pensa nos encantados. Quem não tiver a pegada, óbvio, lá na roça, se você for, tem que levar um pedaço de fumo, a gente recomenda, porque a caipora, né, ela pode desviar seu caminho e tal. Essas coisas não são brincadeira, não. A gente tem realmente forças na natureza. Eu acredito muito nisso. Você vai conhecer, eu conheci Babau, por exemplo. Babau tem plena consciência, é cacique Babau, que é um cacique Tupinambá aqui. Ele tem plena consciência de que os encantados, eles existem, de uma forma ou de outra. A gente tem que respeitar esses saberes. Que pode ser até que ele não vai acreditar nessas coisas. Mas a gente tem que entender que tem coisas por trás disso. Muito conhecimento. Eu falei no começo de seu Manuel. Ali é saber ancestral. O problema da cultura do cacau está na terra, seu Eduardo. Ali mudou meu olhar da vassoura de bruxa. Quando eu vou para o Quilombo, e o pessoal fala aqui, minha roça você acha quase tudo. Eu estou aprendendo com a sabedoria ancestral ali. De pessoas que têm ali 80, 70 anos e que ainda se lembram dos antepassados e tal. Está tudo ali. Então, essa coisa ela é muito importante. Na agricultura, a ancestralidade é a chave da sustentabilidade. O saber é a chave da ancestralidade. Você tem que ler essas coisas, ler a natureza, e dialogar com essas pessoas. Você é agrônomo, Vitor. É super importante. Você tem um conhecimento acadêmico, isso é fundamental. A gente precisa dos agrônomos. Agora, a gente tem que ter humildade para aprender com essa gente que está aí, porque essa gente sabe. Elas estão ali desde sempre. Como é que eu vou chegar? Vamos pensar de novo lá na batata. Eu sou lá o europeu, o espanhol, eu chego lá, invado o território, vou matando todo mundo, roubo a batata e não quero saber como ela foi criada, como ela foi domesticada, quais são os saberes que envolvem ela. Levei e ela se vingou. Foram 1 milhão de mortes na Irlanda. 1 milhão de pessoas morreram de fome. Por quê? Agronegócio, já naquela época, né? Não tinha Revolução Velha, a Revolução Verde está engatinhando. Os ingleses plantaram uma única variedade de batata e só batata na Irlanda. Veio um vírus, um fungo, aliás, veio um fungo e acabou tudo. A gente tem que aprender com as lições. Essa é a grande lição. Não sei se... Mas a ancestralidade, para mim, é conhecimento, é isso. É humildade da gente, enquanto professor universitário, enquanto engenheiro agrônomo, de ouvir as pessoas. Seu Manuel, Irene Monteiro, pessoas que eu convivi, que eu convivo, né? E que agora na pandemia me fazem uma falta danada, sabia? Eu nunca tenho 1 ano e meio que eu não abraço ninguém. Eu me afastei da minha ancestralidade. É isso aí. Tá sem som, Matheus. Agora sim, maravilha, Eduardo, maravilha. Estamos chegando aí a 7, né? Eu acho que agora... Quer botar os slides? Você recebeu os slides no seu Sim, lugar? tentei aqui, não consegui de jeito nenhum. Tive a maior dificuldade, é que ele não abriu realmente, nem aqui, nem no meu celular. Tentei colocar no Drive para ele abrir. Mas esqueci de falar. As imagens são imagens da roça agora. São imagens, na realidade, do processo de recuperação da vassoura de bruxa. Né? Os caras inventaram 1001 coisas. Inventaram plantar coqueiro na região, monocultura. Tudo que foi pensado foi monocultura, né? Plantar coqueiro na região, coqueiro não deu certo. Então tem umas fotos lá do Empata Viagem, aquele coqueiral todo decadente, sem um coco. Tentaram plantar café também, que não deu certo. Por quê? As pessoas têm que ouvir as outras. Essa coisa, para mim, é a mais importante. Você tem que ouvir.
tem que ter ouvido, tem que respeitar muito a solidariedade, ou a ancestralidade, os saberes, as pessoas mais idosas. Eu vou falar aqui uma coisinha rápida dessa coisa da diversificação que eu senti no Empata Viagem, eu saí da roça. A Secretaria da Agricultura, na época, aqui estava fazendo um trabalho para ajudar os quilombolas. E tem uma cidade pertinho dali que tem uma grande fábrica de pneu da Firestone. Então, a gente estava estimulando os agricultores a plantarem seringa. Bá é um grande amigo meu. Bá tinha 3 hectares de roça. 2 ele tinha uma roça de quase tudo, que ele tirava cacau, jaca, abacate. Ele adorava abacate. Nunca vi você comer tanto abacate. Ele é viciado em abacate, Bá. Também tinha uma mulher, tinha 20 filhos, então a gente tinha que ter muita comida ali. E tinha 1 hectare que ele plantava mandioca para fazer farinha. E um roçado de vez em quando. Ele plantava feijão misturado com a mandioca. E aí ele foi convencido pelo técnico agrícola a fazer 1 hectare de seringueira, que o banco ia pagar para ele. Aí ele ficou recebendo esse empréstimo, fez 1 hectare de seringa. Aí no meio do trabalho de campo nasceu um pé de abacate, no meio da seringueira. Aí ele foi me mostrar preocupado. O técnico agrícola que acompanhava o projeto virou para ele: Bá, esse projeto é cacau, ou é seringa e nada mais. Ou você corta o pé de abacate, ou você vai perder o dinheiro do empréstimo. Essa parcela você não vai receber. 1 semana depois eu cheguei, o pé de abacate estava cortado. E ele disse que ele não tinha. Quem plantou esse abacate, Bá? Não sei, senhor Eduardo. Não sei se foi os encantados, não sei se foi algum passarinho, eu não sei. Mas ele estava lá e eu adoro abacate. E eu cortei aquilo com um sentimento tão grande. Cadê o respeito pela ancestralidade? Bate nos seus 70 anos, meu Deus do céu. Tem que respeitar. E aí, depois disso aí, ele não tem mais farinha. E no quilombo as pessoas só comem farinha, Matheus. Sem farinha não se vive. É viver sem farinha. Se você não tiver nada, eu passei 3 anos nisso, e chegar numa casa e não ter nada, ter farinha com pimenta. Faz aquela farofa d'água, coloca a pimenta, dá um gosto na farinha e come e almoça. Um dia eu fui com minha caçula lá no quilombo, né, um dia de domingo. E aí passei na casa de uma figura muito legal, e ela só tinha no almoço lá jaca com farinha. Jacadura com farinha. E aí eu sentei e comi na tadinha. Meu pai, não vou querer isso não. Eu vou comer jaca com farinha. Eu quero comer alguma coisa. Falei, mas aqui vai ser difícil, Maria Eduardo. Você não vai achar nada aqui de hoje. Mas é isso. Mas as pessoas vivem, as pessoas são muito felizes. São felizes no pouco que elas têm. Então, essa coisa a gente tem. Não dá para fazer agricultura, nem pensar. Porque dizem por aí que 70% do alimento que vai para a mesa da gente vem da agricultura familiar, Vitor. Então a gente tem que ter muita respeito por essa agricultura. Eu não sei no Pará, aqui na Bahia a agricultura familiar é negra e aqui não bola. Alguém no Pará para falar um pouquinho do Pará, Vitor? Zé. Verdade, professor, aqui, meus pais, eles tinham um sítio, né, antes do meu pai falecer, eles produziam, eles plantavam farinha, mandioca e fabricavam farinha, além de outros, né, outras coisas que a minha madrasta fazia, que a coleta, né, de frutos para fazer polpa e outros derivados, assim, que eles não utilizavam, não tinha apoio do governo, não, eram feitos manualmente mesmo, sem agrotóxicos, sem o auxílio desses fertilizantes, né? E eles conseguiam, tinham uma renda até acessível, criavam galinha, igual o professor falou, porcos. A gente tinha assim, anualmente a gente se encontrava para poder abater um animal que a gente engordava durante o ano todinho, que normalmente era em dezembro ou janeiro. Então, assim, a agricultura familiar ainda é a base da alimentação da população. As pessoas acham que esses grandes agricultores é para cá, é para nós, não é. As pessoas têm que abrir o pensamento e ver que isso tudo é para exportação e tudo é para fora, é para alimentar outras civilizações. A nossa aqui ainda é mantida
pelos pequenos agricultores. É importante, né? E a generosidade das pessoas do campo. Eu nunca me preocupei em levar uma banana para o quilombo. Nunca levei nada. E chegava lá, comia na casa de todo mundo. A farinha com água, né? A farofa d'água. O mingau de cachorro, né? Que se o café sobra, você bota ali. A gente não tem. A farinha é milagrosa. E a farinha é dadivosa. Ela dá nos solos ácidos, pobres. E uma coisa que me chamava a atenção, Matheus, você tinha lugares no quilombo. A gente está falando da Rádio Civil da Corte da Damião, está falando do quilombo mais do que outra coisa. Mas a gente chegava no quilombo e chamava a atenção. Você tem um solo ácido, pobre, não dava cacau, não dava nada. Todo ano o povo plantava a mandioca ali e dava. Aquela mandioca bonita, ia para a casa de farinha, fazia sua farinha. E todo mundo vivia. E é mandioca com quase tudo, porque está o pé de abóbora junto da mandioca, está o feijão junto da mandioca. E pessoas que elas na realidade dividem tudo. Você fala das frutas, né? Você não precisa nem pedir. As pessoas, elas têm muito para dar. Então, isso aí para a gente, para mim, é fundamental. Então a gente tem que estimular essa agricultura, estimular, por exemplo, a agroecologia, a questão da agricultura familiar. A gente tem que pensar no mercado interno. O Brasil tem que pensar no mercado interno. Não tem que pensar em agronegócio, não, que não tem futuro. Se a gente tiver mercado interno, a gente tem inclusão social, a gente tem as pessoas comendo bem. Levar o produto, a gente trabalha aqui com feira agroecológica, a gente estimula, né, aí de moinho que a gente trabalha e tal. Levar, tem que ter feira agroecológica, tem que trazer o agricultor para vender, agricultor, agricultora, tem que falar agricultora, porque a maioria das pessoas que estão na feira vendendo são mulheres, e a gente fala sempre no masculino, né? Nosso machismo estrutural que está aí. São as mulheres que estão lá plantando. E no quilombo, eu digo a você, aprendi muito com as mulheres. Caladas, em casa, e passavam tudo. É isso aí, né? Não sei. É isso, a gente tem que aprender muito com a ancestralidade. É isso que é ancestralidade. Tem uma coisa importante em Mateus. Você tem vários artigos científicos mesmo, né? Tem um trabalho de uma antropóloga portuguesa que eu gosto muito. Esqueci o nome dela agora. Em África, você tem agrofloresta antes da invasão, antes da chegada dos portugueses e dos europeus. Ela tem um trabalho, esqueci o nome, tem mudo, não sei o que tem mudo. E ela fala o seguinte, porque os portugueses lá na Angola queriam fazer o agronegócio, né? Investir em agricultura, não sei o que. Os pomares, os nativos, são mais produtivos. Lá na roça tem de tudo, Matheus, de tudo. Não sei se tem cacau. Eu me lembro que teve uma, só para a gente não perder, o cara vai falar essa coisa que eu acho importante. Eu fui diretor de departamento da UNEB, lá de Piauí. Aí eu estava no departamento, o pessoal me chamou, professor, vai ter um debate, uma apresentação da CEPLAC no assentamento de reforma agrária lá em Deus, Nova Vitória. O pessoal vai apresentar Walter, eu tenho que estar em Deus daqui a 50 minutos no máximo. Pega o carro aí, vai lá. Walter pegou esse carro e, chegamos lá em Deus. Eu sempre fui, quando eu chego lá, tá o cara da CEPLAC falando, aí terminou de falar, eu falei, era uma agrofloresta de cacau com seringa, sistema agroflorestal cacau seringa. Aí eu falei, vem cá, isso não é uma coisa muito pobre, não. Você precisa ser mais ricos. Vamos diversificar isso, aí o cara falou, como? Uma ideia, vamos plantar, botar aí açaí no meio. Aí o cara fala, pessoa, como você fez aí? Eu sou assim. Aí eu, açaí pode. Aí eu falei, que tal pupunha? Ah, pupunha não pode. Por que pupunha não pode? Ah, porque pupunha resseca a terra. Aí eu falei, vixe, fale baixo. O cara não entendeu nada. Eu falei, baixo, é que lá na roça eu tenho pupunha. Lá na agrofloresta com cacau e tal, produzindo bacana.
E se você fala que ela vai ressecar, ela acaba ressecando. Então, você fala embaixo, para elas não ouvirem você. Que isso você pode plantar, não tem muito problema, não. As pessoas têm essa dificuldade de pensar misturado, né? Eu tenho um artigo que eu fiz que discute um pouco isso, né? A dificuldade das pessoas pensarem misturado. E a ancestralidade ensina a pensar misturado. Plantar misturado, pensar misturado. Porque é difícil. Se você chamar um engenheiro agrônomo, desculpe, Vitor, e fizer um projeto, o cara, pupunha, então ele vai fazer uma monocultura de pupunha. Não sei se tem no Pará, mas onde você faz monocultura de pupunha, você destrói o solo. Depois de acabar a pupunha, fica um emaranhado de raiz e aquilo ali não nasce mais nada. Não existe isso, minha gente. Plante misturado. Colha tudo no mesmo lugar, só que isso aí tem um custo grande de manutenção, às vezes. Isso aí funciona para a agricultura familiar. Funciona também para o agronegócio. Como é? Fazenda Toca, em São Paulo. Projeto de Ernest. É mesmo. É um agronegócio, é, é, é uma permacultura transvestida de agronegócio. Como seria isso? Então, você pode pegar as tecnologias que Ernest desenvolveu e fazer o trabalho. Para escalas maiores, né? Para escalas maiores, você pode fazer, não tem problema nenhum. Entendi. Não Uhum. tem problema. Agora, é o respeito mesmo pelos saberes e tal. Eu acho que é por aí, eu acho que tem que entender. Na agrofloresta você pode fazer em grande escala. Vai ter um custo de manutenção maior. Agora, é relativo isso, né? E quando eu não boto insumo nenhum? Pô, eu não gasto nada lá na roça, Matheus. Nada. Para que corrigir o solo? Deixa o solo se corrigir sozinho e se corrige sozinho. Para que colocar fertilizante? Plante açaí, que açaí disponibiliza fósforo, como toda a palmácia. Nossa. Uhum. Plante jacarandá, plante mogno. Eu tenho tanto mogno lá na roça. Mas é isso, não tem. Não sei se eu contei a você do Apuruvu naquele dia, né? Falar aqui do pessoal. Tem um pé de Guapuruvu enorme. Guapuruvu é a planta que você. A árvore que você faz a canoa de um tronco só, né? E aí eu estava lá e estava planejando cortar o Guapuruvu para fazer uma canoa, uma ou duas canoas. Aí eu estava lá com o menino que trabalha comigo, professor, não pode fazer isso agora. Por que não pode? Os parentes do Guapuruvu fizeram um ninho lá. Eu falei, por que parente, Paulo? Olha as costas, era um passarinho que deu um nome lá, esqueci o nome agora. Tá vendo lá que as costas dele tem aquela cor amarela? Ele é tudo preto, né? Tem aquela cor amarela nas costas, porque as suas do Guapuruvu são amarelas. E aquela cor amarela nas costas dele é porque ele é parente do Guapuruvu. A gente não cortou. Eu voltei essa semana lá, os parentes já tinham todos ido embora. Não tinha mais ninho nenhum, tinha acabado o ninhal. Agora você pode cortar, mas estava uma chuva tão grande, uma tempestade lá que a gente desistiu. Aí, uma sobrevida maior para o Guapuruvu, que vai virar canoa e vai andar pelo mundo. Que destino maravilhoso, né? É isso aí. Com certeza, com certeza. Beleza, né? De uma beleza imensa. É a vida. É, é a vida. Toda como a gente olha, né? Toda como a gente Carregador. tem sensibilidade para ver. É, Eduardo, a gente está chegando 19h10 quase. Certo. A gente abre para as perguntas. Antes de pegar para as perguntas, eu vou pegar aqui um carregador, antes que descarregue. Mas pode Uhum. falar, estou ouvindo, eu vou botar só um carregador. A gente então tá aberto as perguntas, se inscreva. Pode falar à Pode ser o vontade, eu vou chat, só pode pegar um falar carregador. também. É bom que fale, que pergunte. E fica o convite para ir lá na roça, né? Maravilha. Questão do Pará, eu tenho uma amiga no Pará, mas pode ir lá para passear, para ver. Lá fica perto do Quilombo, perto de assentamento. Vou dar uma passadinha lá no Tupinambá de Olivença, conhecer Babau. Mas digam aí. Já são.
Não sei se ficou. Foi pena que os slides não saíram, Matheus. Mas tudo bem, acho que. Não sei se o pessoal gostou, se não gostou. Foi ótimo, foi super rico, Eurípides. Levantou a mão. Você quer falando, ele quer falar. Oi, boa noite. É o seguinte, eu queria saber a respeito das abelhas. Você falou das abelhas, as abelhas brasileiras, né, que essas são as abelhas sem ferrão. Você falou do agrotóxico que cegou as pessoas. Isso deve ter sido um custo também para os pássaros e para os insetos, né? Isso aí teve impacto. Eu não tenho estudo sobre isso, né? Eu sei que lá na roça você tem muitas abelhas sem ferrão. Eu estou com a memória, acho que eu na memória. Mas você tem muitas espécies. Tem umas que fazem a casa no tronco das árvores, bem no pé, no chão. Então, você aplicar agrotóxico, principalmente herbicida, aí é um desastre para elas. E os pássaros também, né? Os pássaros também, para todo mundo, para toda a comunidade. Aquilo é uma comunidade, né? E todo mundo tem que viver na comunidade. Eu penso muito assim, né? A gente faz parte da natureza. Quando eu dou o curso de agrofloresta, a primeira coisa que eu falo é o seguinte: você tem que ser também árvore, também tem que ser planta, você também tem que ser bicho. Não dá para vocês ficar como. Porque a gente se coloca muito como diferente. A gente não é natureza, a gente é ser humano. E o ser humano faz parte da natureza. Essa coisa é super importante. E outra coisa, as abelhas fazem a polinização, né? Isso, sem elas não tem plantas, né? Não tem frutos. Plantas. É importante. Tem um ditado na região que diz assim: ano de muita jaca é ano de muito cacau. Sabe por quê? Aquele mosquitinho que visita a jaca, quando a jaca está muito madura, ela cai no chão, né? Fica cheio daquele mosquitinho miudinho. Aquele mosquitinho é polinizador do cacau. Olha que interessante. Então, ano de muita jaca é ano de muito cacau. Por quê? Porque cai muita jaca no chão, tem muito mosquitinho e tem muita polinização. Simples Muito assim. Então, não tem segredo. Então, quando a pessoa, né, mais antiga fala: Eduardo, esse ano vai ter muito cacau na roça, porque teve muita jaca. Há um conhecimento ancestral, uma ancestralidade. A gente tem que ouvir essas coisas. Eu tirei essa conclusão por mim, né? Porque depois eu fui ver que esse mosquitinho faz a polinização e tal, mas o conhecimento científico e o conhecimento acadêmico, eles têm que dialogar. Não é que a universidade não tenha valor, ela tem importância, os laboratórios, a pesquisa. Mas a gente tem que, sem esse conhecimento ancestral, sem essa ancestralidade, sem respeitar os mais velhos, a gente não respeita, né? Tem a teoria. Tem a teoria, a gente não respeita. Quem é a nossa sociedade? A gente não lembra quem foi nosso bisavô, a gente não cultua isso. Mas pergunte a um índio. A vivência que o índio teve, né, com... Você tem que ir atrás, Matheus, da sua ancestralidade. É isso que Babal falou para mim uma vez, que eu guardo. Tem outra pessoa escrita aqui. Késia. Késia fala. O professor. Eu estava lembrando aqui, quando eu era mais criança, né, a gente vivia na roça, as pessoas tinham aquele hábito de guardar as sementes para replantar no ano seguinte, né? E assim, ainda hoje a gente ainda encontra comunidades que ainda preservam esse hábito de guardar a semente cabocla, né? Hoje em dia eles preservam elas dentro de garrafas PET para evitar que algum inseto venha decompor ela antes do tempo, né? Antes dela ir para o solo. Então, assim, a gente vivencia ou vivenciou no passado pessoas com conhecimento assim altíssimo, que foi passado de geração para geração, que hoje em dia já não está mais, as pessoas não preservam mais isso, não respeitam, não seguem, né, essa linha de raciocínio que os nossos ancestrais tinham. Então, eu amei essa sua palestra em relação a gente procurar a nossa ancestralidade, né, os nossos antepassados, verificar o que eles faziam, né, como eles viviam, é importante para a gente também. Igual o senhor estava falando, os índios e outras comunidades, não só os índios, eles preservam
em outros países, não aqui no Brasil. Eles preservam muito a questão da ancestralidade deles. Essa coisa é importante. Uma coisa que eu fiz lá na roça, Kézia, Matheus, uma coisa que eu sempre fiz, por exemplo, eu tenho muita variedade. Então, se eu tenho pupunha, se eu chegava numa feira, chegasse numa feira e tem uma pupunha diferente, eu dava um jeito de comprar, de pegar a semente e plantar. Porque você tem que ter a maior variedade possível. Não só de pupunha, de tudo. Então, até hoje eu sou assim, né? Se eu achar uma semente, eu tenho tanta pupunha lá na roça, olha, essa daqui é diferente, tem um sabor diferente, a polpa dela, me dá que eu vou plantar. Então a gente tem que fazer isso e guardar a semente, passar a semente, fazer com que as pessoas plantem também. A gente está agora com um projeto muito legal lá no assentamento de reforma agrária, vizinho da gente lá, que trabalha com pessoas com deficiência. E as pessoas no campo, imagina a pessoa com deficiência, ela é esquecida pelo poder público. Aí tem uma ONG aqui que trabalha com terapia alternativa, então, e a gente atende, o projeto atende pessoas com deficiência e trabalha com agrofloresta com pessoas com deficiência. Negócio, né? Assim, estranho. Mas é a vida. Mas é muito legal. A gente está... Essa coisa é muito bonita. E essa coisa que eu aprendi com o Babal. Vamos buscar, cada um de nós aqui, a ancestralidade da gente. Ferrari, Antônio Ferrari, a palavra é sua. Desculpa, eu estava sem som. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito o professor Eduardo. A sua palestra foi ótima, mostrou muitas Obrigado. coisas e mais ou menos eu tenho lido algumas coisas, eu tenho visto alguns vídeos na internet e me parece que essas alternativas estão, eu não sei se é se eu estou vendo dessa forma, parece que é uma multiplicação dessa maneira de pensar dos sistemas agroflorestais. Tem um pessoal aqui perto de Campinas que está fazendo um trabalho muito interessante também, acho que é Sítio São Domingos, se não me falha a memória. Eu gostaria muito de agradecer, eu gostei muito da sua palestra e mostrou muita coisa, muito bom mesmo. Eu gostaria que isso se multiplicasse pelo Brasil, né? A gente tem um desafio da gente mudar a forma de fazer agricultura. A gente copiou a Europa o tempo todo. A gente não está, aqui não neva. Está nevando agora no Rio Grande do Sul. Essa Revolução Verde, ela fez estrago não só aqui, né? Parece que na Índia também a coisa foi bem feia. No mundo todo é complicado. Não funciona, o problema é que não funciona, não tem futuro. Porque quando a gente fala futuro, não é uma geração, não. A gente tem que pensar no outro tipo de tempo. São nossos quem vem atrás da gente. Nossos netos, nossos filhos vão receber o quê? As civilizações, elas decaem. Se o solo decair, se o solo morrer, as civilizações morrem. O Império Romano acabou por quê? Porque destruiu o solo, que plantava o trigo que alimentava Roma. E a gente está fazendo a mesma coisa. Não adianta, a ganância não vai levar a lugar nenhum. É hora de mudar, né? Não, senão não tem futuro. Essa coisa de aquecimento global, isso é sério, isso não é brincadeira, não. Não é. Vocês estão no Pará. A grande riqueza do Pará é a floresta. Ela é extremamente produtiva. Não tem algo mais produtivo do que esse trem. Eu tenho lá na roça. São 13 hectares, a gente dá mais um cuidado assim com 5 hectares. O restante a gente nem dá muita atenção. Lá, assim, reflorestando sozinho, não vai colocar assim. Mas é muita produção, é muita comida que bota na mesa. Agora na pandemia, o pessoal que está lá, por exemplo, uma pessoa não faz nem na rua, na fazer feira. Tinha lockdown, não se preocupe, a gente come aqui. Aí se vira aqui, não tem problema não, se preocupe não. Certo. Muito obrigado, professor. Obrigado, digo eu. E fica o convite para ir lá na roça numa hora dessa. Quem sabe uma hora dessas eu apareço por lá. Às vezes aparece. Isso, nós dois. Eduardo, Antônio Ferrari e Eurípides são de São Paulo. Isso. Nós somos de São Paulo, mas quem sabe, né?
Uma hora dessas a gente vai até lá. Vai ver aqui na Bahia, entra em contato, a gente vai lá. Deixa acabar a pandemia, né? Que tá difícil. Isso. Tá certo. E o Muito povo lá na rua obrigado. fica com medo danado. Mas com razão, né? Porque você quem está na cidade é uma coisa, mas quem está no campo, nessa situação de isolamento, né? Se precisar de um médico, ele não acha médico, não. É verdade. E aí é difícil, né? Mas eles estão bem lá. Então eu ligo, hoje em dia tem telefone lá, celular, a gente liga, todo dia conversa. Aí diz a saúde das plantas, e fala, plantei lá, foi aquela noizinha do cerrado, né? Esqueci agora o nome. Consegui uma semente, plantei, está lá monitorando, preocupado com o crescimento, adaptação. Aí a gente vai levando, né? Tá certo. Fazendo as coisas. E se Maravilha. alimentando bem, isso é que é importante, viu? Estar num lugar desse, comendo bem. Porque nossos alimentos, nossas doenças. Ninguém se muda disso. Com certeza. Não tem Obrigado. nem preço. Queridos, mais alguma pergunta? Gente, vocês assinaram lá o link, responderam lá o link de presença para a gente poder enviar os certificados. Eduardo, eu também te envio, viu, certificado. Legal. Como palestrante. Eu não sei como é que eu faço isso. Fechou então, mais nenhum inscrito? Então a gente agradece, Eduardo, hoje a sua brilhantíssima explanação, esse preciosismo que você carrega na entrega. Tem algo que estou querendo falar aqui. Maria José. Maria José, fique à vontade, para a gente fechar então, fique à vontade. Boa noite a todos. Gente, eu não resisti sem falar, porque eu só quero agradecer. Essa aula foi muito significativa. Quando eu comecei a assistir, eu não imaginei o quanto seria produtivo. Mas eu não resisti, eu nunca participo pelo microfone, só pelo chat, mas foi excelente. Parabéns a todos, me identifiquei muito, professor, porque eu sou estudante de geografia, mas eu moro na zona rural, então eu produzo tudo, os meus alimentos são produzidos por nós. E então, nessa pandemia, eu vi o quanto o agricultor tem valor, como o pequeno agricultor era desvalorizado, e nessa pandemia mostrou que não mostrou realmente o valor da gente, porque aqui eu tinha todos os alimentos, mesmo no caso sem trabalho, eu estava produzindo o alimento da gente, o alimento de levar para a feira, para vender, então me identifiquei muito. Eu tenho diversidade em tudo que ele falou, tudo orgânico, é muito trabalhoso, mas é gratificante demais para nós. Maravilha, que ótimo. Seja bem-vindo ao nosso clube, viu? Que a gente possa estar criando raízes, né? Que a gente possa criando raízes para além desse momento. E aí eu faço esse pedido a Eduardo para que mais tarde a gente possa pensar em projetos com permacultura, para que a gente possa pensar aí em estar colhendo, gerando nossos frutos, né? A semente já está plantada. Eu agradeço também o convite, é legal a gente estar socializando essas coisas e com pessoas que se interessam com isso. A gente tem, cada um de nós aqui, o compromisso de multiplicar essas coisas, né? Porque o planeta, a gente tem uma responsabilidade com o planeta. Maravilha. Não é brincadeira isso, não. Com certeza. Não é discurso, não. A gente tem uma necessidade urgente, né? A necessidade, ela é hoje latente e o tempo corre, né? O tempo urge. A gente tem tempo para poder gerar esse impacto, né? Gerar essa transformação, porque senão, bem provavelmente, os nossos netos, a gente mesmo, né? Que é novo, pelo menos a nossa geração, a gente já vai acompanhar efeitos drásticos, né? 20, 30. Já está acompanhando. Já está acompanhando. Essa coisa das secas, a gente está... As enchentes. As enchentes, as secas, uma coisa, e tem que começar a se educar. Salvador, vamos falar aqui rapidinho, só para fechar. Salvador bebe água do Paraguaçu, não é isso? Tem Pedra do Cavalo. Você sabia que o Rio Paraguaçu corta o sertão? E tem gente que mora 20 quilômetros do Paraguaçu que não tem água, e a gente usa a água do rio para lavar o carro da gente. A gente tem que acordar, não dá mais. A gente destruiu os rios aqui de Salvador, pertinho de Joanes.
poluiu tudo, diminuiu o volume, acabou com tudo, matou com os rios urbanos de Salvador tudo para roubar a água do sertão. Não pode. É um crime, né? Tirar a água do sertão, que é seco, para trazer para cá. É um crime. Ele nasce na Chapada, né? Mas ele passa perto de Coité. A gente tem que acordar para o que a gente está fazendo. Com certeza. A gente precisa de uma nova A gente mentalidade, está né, um ambiental. sustentável. É uma coisa que Sebastião Pinheiro tem um artigo do Diante, tirou a cultura da agricultura e colocou o negócio no lugar. Não foi legal. Não foi essa alteração aí. Tirar a agricultura e colocar agronegócio não foi uma coisa legal. A agricultura é cultura, é ancestralidade, é saber. Eu sabia que eu tenho 4.800 variedades de batata. Aí peguei uma batata, assim, ela se vingou, viu? Matou 1 milhão de pessoas na Europa. Batata é uma coisa vingativa, tem que tomar cuidado com ela. Nos anos você tem 4.800 variedades, mais ou menos. Aqui na feira daqui de casa a gente compra, aqui tem a feira agroecológica, e aí vem batata roxa, batata vermelha, batata não sei o quê. Cada dia é uma batata diferente. Porque a gente estimula isso, né? É isso. Perfeito. Perfeito, Eduardo. Gente, eu tô aqui perplexo, né? Eu tô aqui ainda muito reflexivo com esse momento de hoje. Eu acho que vocês devem estar também. A gente só fecha agora porque vocês têm aula, né? Vocês têm aula às 19h30. Porque Valeu, senão essa então. conversa renderia até 10 horas. Peço desculpa também, a apresentação não conseguiu colocar e tal. Eu estou com uns probleminhas aqui para resolver. Mas foi ótimo, Eduardo. Foi ótimo. Quem sabe faz ao vivo, não é? Ah! Bem. Eu vou ir para o Pará. De Valeu, Salvador para o Pará. Isso a São Paulo também, valeu, né? então. Entrou aqui também um professor de Minas, o Arjuna Panzera. Ele precisou sair um pouquinho mais cedo, mas até Minas também estava hoje aqui. Valeu, então. Tá bom? Gente, muito obrigado. Fica aí, então, o nosso convite para as Muito obrigado. atividades do Clube de Ciências Henrique José de Souza. A proposta é que a gente possa estar trazendo projetos, metodologias inovadoras no campo educacional. Vocês fiquem atentos, né, para as próximas chamadas, para os projetos, enfim. Tá bom? Valeu, então. Abraço em todos, em todas. Obrigado mais uma vez, Professor, Eduardo. só agradecer, professor, a sua contribuição foi excelente, viu? Boa noite. Tenham todos, né, uma boa noite. Que vocês. Nada, professor. Valeu. Nós é que agradecemos. Obrigado.